Glória a Deus. Eu acho que é tudo, né? Amém? Glória a Deus. Abra comigo então a sua Bíblia, por favor. Em Mateus capítulo 20 e... Cadê? 24, a partir do 32, tá bom? Aí o camping ainda tem espaço, não vem? Como diz o pastor Antônio, a mata lá é grande. O que não falta é vaga, tá bom? Se você ainda não se inscreveu para o camping e quiser ir, pode se inscrever ainda, que a gente vai dar um jeito e vocês vão conosco. E vai ser muito bom. E o batismo, né, vai ser feito lá no camping, tá bom? Então, esse ano, vamos ter um batismo lá. E aí, a questão de comida, essas coisas assim, depois a gente vai estar falando como nós estamos aí em plena pandemia, né? Vamos ter que trabalhar um pouco diferente, tá bom? E Deus vai nos dar estratégia, nós vamos usar aí de sabedoria. E em nome de Jesus vai ser muito bom. Você vai sair de lá restaurado, você vai ver como que é bom, tá bom? Glória a Deus. Glórias a Deus. Mateus, capítulo 24, a partir do verso 32. Eu trago um tema para essa mensagem, como nos dias de Noé. Amém? Todos acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. Diz assim, ó. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam termos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então, em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. 36. Porém, diga porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Diga, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Diga, unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Diga, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, diga comia. Sim, com ato de comer mesmo, comia. Isso. Bebiam, casavam e davam-se em casamento. Aí você fala mais sério, até o dia que Noé entrou na arca. Okay. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, diga vigiai. Pois porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também,
porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa oportunidade. Agradecemos porque o Senhor trouxe para nós essa revelação, sabendo que o teu Filho há de vir buscar a sua igreja. Nos ajude, Pai, a andar de maneira que nós possamos ouvir a sua trombeta naquele dia. Pois sabemos, papai, que a trombeta há de tocar. E aqueles, meu Pai, que ouvirem o som da trombeta, subirão como asas, como águia, meu Senhor. Por isso, nós pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Porque o inimigo, o mundo, as situações, meu Deus, tem nos roubado da tua presença. Tem até roubado a alegria da salvação. Eu quero te pedir que o Senhor venha devolver para cada um de nós a alegria da salvação, Senhor. Que nós possamos buscar cada dia mais, Senhor, como nós buscamos o pão de cada dia. Que assim como sentimos fome do alimento de cada dia, possamos também, Senhor, sentir fome da tua palavra. Senhor, venha saciar a nossa alma nessa tarde. Venha, Senhor, nos saciar, Senhor, meu Pai amado, o nosso coração. Venha abençoar, Senhor, cada coração nessa tarde, início de noite. Venha quebrantar cada coração. Espírito Santo de Deus, meu amigo, meu companheiro de cada dia, venha nos abençoar a sua igreja. Venha nos ajudar, Senhor. Segura em nossas mãos. Nós somos fracos e necessitados, mas o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o nosso broquel. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é o nosso caminho. O Senhor é quem nos toma pelas mãos. Meu Deus, e diga que não temas, ô bichinho de Jacó. Senhor, nos ajude, meu Pai, a atravessar tudo isso, meu Senhor, que vem para tentar nos impedir de alcançar o Senhor. Mas em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores sobre todas essas coisas. Espírito Santo de Deus, venha tomar lugar nesse ambiente. Essa casa do Senhor é casa de oração. Por isso nos ajuda, Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor. O Senhor é o maestro dessa casa. Nos dirige conforme o teu querer, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Nós clamamos o sangue de Jesus Cristo, Deus Pai, sobre cada um de nós. E todo ladrão de mente, todo ladrão de atenção, nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo. Acampa os teus anjos, Paizinho, no interior e no exterior dessa casa de oração. E eu trago cativo cada mente a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glorifica o Senhor com as suas palmas aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Como nos dias de Noé. Aqui onde nós acabamos de ler, Jesus, em poucas palavras, fala tudo que precisamos. Porque nos dias de Noé, naqueles dias, eles viveram experiências que ainda não tinham vivido ainda. E quando o Senhor Jesus fala para nós, como nos dias de Noé, nós podemos ir até lá. E vamos ter tudo que precisamos no dia de Noé. O Senhor Jesus diz que Ele vai vir buscar a sua igreja. O Senhor diz que vai buscar um povo. Ele enviou o seu Filho para nos comprar. Ele nos comprou com seu sangue. Nos deixou aqui. E agora Ele ainda enviou o seu Espírito para nos ajudar. E Ele disse, eu vou ali e já volto para vos buscar. Mas
quando será esse dia? Ele disse, esse dia os anjos não sabem, ninguém sabe, somente o Pai é que sabe. Porém, nós, quando olhamos para a figueira, e quando ela começa a florescer, logo, logo você vai dizer, vai haver fruto. Então, o fruto vai vir, porque nós conhecemos. Depois vem as folhas, vem as flores, e depois vem o fruto. Então, dessa mesma maneira, vai ser a volta do nosso Senhor, Salvador e Jesus Cristo. Então, ele diz para nós andarmos espertos, apercebidos, como que? Como se fosse agora. Porque ele disse que se o pai de família soubesse que dia que haveria de vir o ladrão, a hora da noite, ele se prepararia somente naquela hora exata. Por exemplo, alguém vai ligar, olha, o ladrão vai na sua casa hoje 3 horas da manhã. Então você vai dormir, vai colocar um despertador, 2h59, você acorda, pega um pedaço de pau, fica atrás da porta, ela entrou, você derruba, volta, vai dormir, chama a polícia e pronto. Mas, como você não sabe que hora que há de vir um ladrão, que em nome de Jesus não vem, mas você tem que estar esperto. Então o que você faz? Você fecha a porta, tranca a porta, liga os alarmes, solta o cachorro e vai dormir. E mesmo assim, qualquer barulho, você já levanta e fala assim, fala-me Deus. O que está acontecendo? Então o Senhor Jesus, Ele nos manda estarmos preparados. Porque o Filho do Homem há de vir em uma hora que nós não nos esperamos. Por isso, precisamos esperar sempre. E nós sabemos que nos dias de Noé, Jesus contando, dizendo, olha, no tempo de Noé, as pessoas comiam, as pessoas bebiam, eles se casavam, eles se davam em casamento, ou seja, viviam numa vida tranquila, numa vida de festa, uma vida de abundância, uma vida regalada. Até o dia que Noé entrou na arca. Então, quando nós olhamos para essa mensagem, nós podemos ver literalmente que nós hoje somos Noés. Nós hoje somos Noé. E a igreja é a arca de Noé. Agora, quando nós vamos para a arca de Noé, Deus manda Noé construir uma arca. Então, ele constrói a arca para quê? Para a sua família. Porque as pessoas naquela época estavam corrompidas. As pessoas naquela época o pecado já era normal. Porque você vai ver que algumas coisas que nós olhamos hoje é pecado. E amanhã parece que as coisas mudam e nós nem damos por conta que aquilo é pecado. Mas na verdade, não é que as coisas mudou. Não é que elas mudaram. Somos nós que mudamos. Mas temos que mudar para onde? Temos que mudar para melhor. Porque a arca que ele construiu, ele disse, você vai construir para a família. Agora imagina, naquela época não tinha chuva. E ele começa a construir a arca e começa a pregoar que vai haver uma chuva, vai haver um dilúvio. Imagina, é loucura. Para aquela época, para alguém dizer, não, eu vou construir uma arca, vai chover e vai inundar a terra.
É loucura. E hoje também não é loucura quando você fala que Jesus vai vir nas nuvens e vai tocar a trombeta, e nós vamos ouvir a sua trombeta, e vamos subir, vamos estar com Ele o resto da vida, a eternidade. Também é uma loucura. Só que hoje é mais notório do que na época de Noé. Por quê? Porque Jesus, ele já veio uma vez nessa terra. Ele já pisou nessa terra. Então, ele já veio nessa terra e a Bíblia diz que agora ele vai vir nas nuvens. Ou seja, então agora é muito mais fácil para alguém que achava difícil Deus enviar o seu filho aqui na terra. Como eu disse no início, ele veio e nos comprou. E agora ele vem nos buscar. Só que nós precisamos estar preparados. Porque Noé não enfrentou nada fácil. A vida de Noé não é nada fácil. Porque você ser crente na igreja, isso é muito fácil. Qualquer irmão que você vai falar, ele vai te ajudar. Pelo menos é assim o certo. Você precisa de uma palavra, ele tem. Você começa a fazer uma coisa errada, ele te corrige. Não é porque ele não gosta de você, pelo contrário, é porque ele ama você. Agora lá no mundo é diferente, é difícil. Então você começa a construir uma arca. E aí você vai ver, você está lutando contra o mundo inteiro. Mas há uma palavra de Deus no seu coração. Há uma direção de Deus em nós. E nós temos a escolha de escolher ouvir a Deus ou ouvir a voz do mundo. Porque em Gênesis 6, verso 11 diz que a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Então imagine agora, você vai construir uma arca, você nunca construiu uma arca. Você está falando algo que você nunca falou antes. Você está pregando algo que ninguém nunca pregou antes. Você está fazendo tudo ao contrário do momento da situação. E nós sabemos que Moisés, sai Moisés, isso é depois, que Noé, ele construiu a arca. Agora imagine, já não bastasse a dificuldade para construir uma arca. A medida da arca, a Bíblia diz que ela era de 133 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura e 3 andares, uma porta e uma janela. Calculou aí? Não é coisa fácil. Muitos falam que Moisés levou 100 anos para construir a arca. Mas você examinando as escrituras vai ver que não levou tudo isso. Porque Moisés tinha 500 anos. Noé, mas não é possível. Noé tinha 500 anos. E quando ele começou a ter os meninos, Sem, Cã e Jafé. E quando terminou de construir a arca, ele tinha 600 anos. Então, os meninos, não demorou 100 anos, alguns dizem que foi mais ou menos 60 anos, por aí. Agora, imagine você, vamos supor, 60 anos trabalhando por algo, por uma palavra. Trabalhando por uma direção. Quantas palavras ele não recebeu ali de louco, com certeza, de doido. Hoje não é diferente.
Depois que ele constrói a arca, a Bíblia diz que o Senhor fala para ele: pegue 2 animais, um casal e a sua família, e entra na arca. Dos animais sujos, leve 2. Dos limpos, leve 7. Vala, meu Deus. Então ele entra na arca, começa, o Senhor fala para ele também, arrumar comida para tudo. Agora imaginamos, assim nos mínimos detalhes, a dificuldade, o tanto que aquele homem trabalhou para poder cumprir uma palavra de Deus. Para você ter uma ideia, eles ficaram na arca 1 ano. Só para você entender o que eu estou falando. Então Deus mandou ele fazer o quê? Pegar comida para todos os animais e também para ele durante 1 ano. Em uma arca que tinha uma porta e uma janela. Agora, só para pensar o ambiente dessa arca. É onça, é cobra, é sogra e... Oh. Minha mãe também é sogra, viu? Coitado das noras, hein? 1 ano lá dentro. 1 ano. Então, sem dúvida nenhuma, imagina a situação, 1 ano fechado, alimentando, mexendo com bicho, mexendo com gente durante 1 ano inteiro, trabalhando ali dentro. Só que, com certeza, é fácil? Não é fácil. Mas por mais que lá era difícil, fora da arca, era muito pior. Por mais que nós encontramos alguns problemas, algumas situações no meio da igreja, que é normal. Lá fora da igreja, é muito pior. É o dilúvio. Dentro da igreja há problemas difíceis, mas a vida, a salvação, a palavra de promessas. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós sabemos que isso não vai durar para sempre. É só uma passagem. E logo, logo a palavra de Deus vai se cumprir em nossas vidas. E nós vamos estar com o nosso Senhor, aonde não haverá mais nada disso. Agora outra coisa, o que é? A construção da arca. Deus deu uma direção para Noé para construir uma arca. Uma arca que iria ficar 1 ano sobre as águas. Essa arca tinha que ser bem feita. Se houvesse um problema, se houvesse um furo, ou uma solda, sei lá se havia solda, ou lá um martelo, alguma coisa que não foi bem feito, aquela hora já era muito tarde. E eu trago para os dias de hoje. Nós sabemos que a arca, como eu falei agora, é a igreja, e ao mesmo tempo é a nossa salvação. Aí eu te pergunto, como você está construindo a sua arca? Quando os céus abrir, a sua arca tem capacidade de subir. Porque a volta do Senhor será em um abrir e fechar de olho. Não dá tempo de pedir perdão para ninguém. Como o diácono pediu aqui agora, algo que nós todos devemos fazer. Quem não falou mal do pastor, hein? Quem nunca falou mal do irmão? E a Bíblia diz que falar mal é feitiçaria. Falar mal dos outros é feitiçaria. A Bíblia está dizendo, não sou eu não. Rasga a Bíblia, não rasga eu não.
Então o que acontece? Pedir perdão, não dá tempo de pedir perdão, não dá tempo de ir na igreja, não dá tempo de pedir para alguém orar para nós, não dá tempo de fazer nada, a hora é essa. Aleluia. Então nós temos uma palavra, Jesus nos deu uma palavra para construir a nossa arca. E a nossa arca tem que ser construída tudo conforme o Senhor nos deu para poder fazer. Senhor, quem entrarás no teu reino? Aqueles que são limpos de mãos e puro de coração. Já parou para pensar o que é passar a vida aqui e depois acharmos que estamos servindo a Deus e naquele dia não ouviremos a trombeta do Senhor? Porque como nós lemos aqui agora, a Bíblia diz que eles, ou seja, Noé entrou na arca e eles não perceberam. A mesma coisa vai ser ao arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada e ninguém vai perceber. Só depois. Quando tiver 2 no campo, quando for tirado um e ficar do outro. Quando estiver moendo. Imagina as grávidas. Imagina os bebês de colos. Serão todos arrancados. Se a mãe tiver o nome escrito no livro da vida, subirá junto. Se não, só. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Malaquias 3:18 que uma vez você verás a diferença daquele que serve ao Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. E as crianças ainda não tiveram tempo ainda de desenvolver, é muito inglês, desenvolver a sua maldade. Não deu tempo ainda, e glória a Deus. Então muitas das coisas, das vezes nós não entendemos, não conhecemos algumas coisas, e glória a Deus por isso. Então, como estamos construindo a nossa arca? Naquele dia onde nós vamos ouvir o nosso nome soar. Sabe o que é engraçado? É que depois que Deus chama as águas, abarca a arca sobre as águas. Depois de 1 ano, a Bíblia diz em Gênesis 8:1 que Deus lembrou de Noé. Quando eu li, eu falei, não acredito. Manda preparar uma arca. Manda chover. Solta a barca. Sem remo, sem motor. E esquece da barca. Falei, vala, meu Deus. Isso são estatutos de pessoas que sabem o que está fazendo. Alguém que sabe o que está fazendo. É algo que nós precisamos fazer. Quando entregarmos alguma coisa nas mãos do Senhor, precisamos descansar. Porque ele fez tudo, aí a Bíblia diz assim, e Deus lembrou de Noé. Então imagina, a barca soltou aquelas barquinhas lá e continuou ali. 1 ano depois ele lembrou de Noé. Agora há outro ponto aqui engraçado, se eu posso dizer engraçado. Porque quando a chuva veio, todos os animais, tudo que havia fôlego, tudo que andava pela terra, morreram. Acabou com tudo. Aí eu estava pensando, e os peixes? E os peixes? Aí eu, com os meus pensamentos, né? Pensando com meus pensamentos, como diz o outro. Para os peixes foi bênção.
Os peixes, glória a Deus! Agora eu não poderia ir para o outro lado, mas agora eu já posso. A terra agora é nossa. Porque imagina, a Bíblia diz que os mares, eles arrebentaram as suas portas. E os céus derramou chuva. Então, se havia uma cidade no meio, onde os peixes não poderiam ir, agora eles estavam... Imagina! Só alegria, enquanto para alguns estava sendo choro, para os peixes estava sendo... Aí eu disse, Senhor, eu sou um peixe desse. Eu disse, Deus, eu sou um peixe desse. Vai ser o quê? Vai ser a nossa alegria, amados. Vai ser a nossa alegria naquele grande dia, aonde vai haver a diferença do justo e do injusto. Vai ser o gozo mais maravilhoso, mais gostoso da vida. Vai ser aquele grande dia, quando nós entrarmos na presença de Deus. A Bíblia é bem clara, porque eu já não estou aqui no roteiro aqui, mas diz que tudo que estava na terra seca morreram. Então, todos na volta de Jesus, todos que estiverem fora da arca, fora da presença de Deus, ainda vai haver uma chance. Porque grande é a misericórdia de Deus para conosco. Só que você vai precisar pagar com a sua vida. A Bíblia diz, em Apocalipse 12, verso, não lembro, que se você tiver que ser morto, que vá. Se for para ir preso, que vá. Mas não aceite a marca da besta. Porque o Espírito Santo de Deus vai ser tirado da terra. Então nós hoje aqui somos os únicos que impedimos ainda o agir de Satanás. Porque o Espírito de Deus é luz. E nós também somos luz do mundo. Nós somos o sal da terra e luz do mundo. E quando for tirado, o inimigo vai reinar. Imagina, quando hoje em dia estão meio bagunçado, mas normalmente os ladrões, as pessoas que querem fazer alguma coisa errada, quer trair a esposa, quer trair o esposo, o que eles fazem? Anda de noite, na escuridão, no escuro, nas escondidas, porque há trevas. Quando a luz impede muitas coisas. Então nós somos luz do mundo. O Espírito Santo de Deus é a luz dessa terra e impede o agir de Satanás em muitas coisas. Mas todo mundo comia, bebia, fazia tudo, até o dia que Noé entrou na arca. Então quando nós saímos dessa terra, o inimigo vai ter liberdade para poder agir como ele bem quer. Estamos passando por prova, mas nós não estamos na prova. Estamos passando, é uma passagem, estou passando, a prova está vindo, estou passando pela prova, mas eu estou passando, eu não estou na prova. A luta vem e passa. Não desanime, não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Nós precisamos crer, amado. Nós precisamos crer a qualquer custo. Nós precisamos guardar a palavra de Deus em nossos corações a qualquer preço, a qualquer custo. Porque o trabalho do inimigo é matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Então, a chuva que Deus quer derramar sobre nós, uma chuva de arrependimento, uma chuva
de bênção. Uma chuva que nós possamos o quê? Voltar para o Senhor. O mundo hoje, as pessoas já não estão nem aí mais para Deus. E uma boa parte acham que serve a Deus, mas da sua maneira. Não é da nossa maneira. Como alguém diz, servir a Deus da nossa maneira é servir o diabo. É servir Satanás. A nossa luta é para não fazermos a nossa vontade. Esse é a nossa luta. Porque o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele é a nossa luz. É Ele quem toma pelas nossas mãos e diga, não temas, ó bichinho de Jacó. Não temas. Nós não precisamos temer. Tem situação difícil? Tem, mas vai passar, volta a repetir. Mas o que o Senhor prometeu para nós, isso não passará jamais. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas promessas não hão de passar. As promessas do Senhor não hão de passar. Então não duvide, não olhe para a situação, olhe para aquele que criou todas as coisas. Olhe para aquele que fez todas as coisas, que enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Olhe para ele. Porque fazendo isso, nós vamos mudar de vida. Nós vamos pensar diferente. Nós vamos agir diferente. Nós vamos estar esperando o nosso Senhor. Nós vamos estar atentos às situações. O mundo lá fora está de pernas para o alto. Mas nós estamos aqui na presença do Senhor. Nada pode nos roubar de Deus. Grande são as investidas de Satanás contra a igreja. De todas as maneiras. Porque há umas situações que o inimigo apresenta como inimigo. E há situações que o inimigo, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala assim, olha, ele chorando na última viagem dele, ele fala, olha, eu sei que haverá no meio de vós ovelhas disfarçadas de lobos, que vêm para dispensar o rebanho. Hã? Glória a Deus. Venha lobos disfarçados de ovelhas. Então o que nós precisamos? De discernimento. Nós precisamos de ter comunhão com o Pai. Comunhão com o Espírito Santo de Deus. Para que ninguém nos roube da presença do Senhor. Para que ninguém nos tire daquele grande dia. Amados, se nós não conseguimos viver aqui com os irmãos, como é que vamos viver no céu? Como? O que nós precisamos? Nós somos grandes. Alguns, né? Já conhecemos, já sabemos a diferença. Então nós precisamos mergulhar nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos mergulhar na Palavra de Deus, para que o inimigo não nos pegue de surpresa. A Bíblia diz que naquele dia será como um senhor que deixou um servo tomando conta dos outros servos. E aquele senhor tardando, ou seja, aquele chefe, achando que o seu senhor iria tardar, começou a espancar os seus servos. E aquele senhor voltou e pegou eles, despercebidos. A Bíblia diz que aquele que sabia foi condenado com muitas chicotadas, porque conhecia a vontade do Senhor e não buscou. E aqueles que não sabiam, foi também levado muitas chicotadas. Por quê? Porque não conhecia, mas não procurou conhecer. Amado, esse mundo que vivemos hoje, que mundo terrível.
Cada dia que passa, pior fica. Sabendo que temos uma promessa de um lugar extraordinário. Sabemos que temos uma promessa, que o Senhor disse que essa promessa não vai passar. Mesmo assim, não guardamos a palavra. Já parou para pensar naquele tempo da arca? Quantos? Porque a Bíblia diz que foi Deus que fechou a porta. Deus fez uma porta só. E quando Noé entrou na arca, Deus fechou a porta. Imagina quando começou a chover. Imagina quantas pessoas batendo ali. Senhor, abre a porta. Abre a porta, abre a porta. Mas quantas vezes, quantos anos, aquela porta não ficou aberta? Como as virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes, não vigiaram. E ali fala de crentes, porque elas tinham luz, e nós somos a luz. Mas uns tinham luz, mas não tinham reserva. E quando o Senhor veio, bateu na porta, me dá do seu azeite? Não posso, porque vai que me falte a mim. Vá e compre. Só que não há lugar mais para poder vender. A hora é essa. Aquelas vidas, imagina quantas vezes não poderia estar aqui, não poderia estar dentro dessa arca. Então, hoje, arrependa. Volte para a palavra do Senhor. Volte para os caminhos do Senhor. Medite na palavra de dia e de noite. Não desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque o nosso Senhor há de vir buscar uma igreja sarada, uma igreja santa, uma igreja curada, lavada, remida e redimida pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que quando passou um ano, que Deus lembrou de Noé, Deus mandou um vento e as águas secaram. Noé saiu da arca com a sua família e ele pegou dos animais limpos e sacrificou ao Senhor e agradeceu ao Senhor. Com certeza, muitos de nós vivemos tipo assim, por mais que agradecemos, mas não agradecemos como ele for, como é preciso. Mas naquele dia que nós entrarmos pelos portais celestiais, quando nós vamos ver o nosso Senhor com um corpo transformado, assim como ele é, assim nós veremos. Nós vamos dizer, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena todo o sacrifício. Valeu a pena dizer não para tantas ofertas malignas. Tantas ofertas de Satanás, que só queria nos roubar da presença de Deus. Como diz um pregador americano que morreu, aquele que esqueci o nome que fez a revolução dos negros lá, dos negros. Luther King. Ele disse uma vez: o que me preocupa não é o grito dos rebeldes, mas sim o silêncio daqueles que tem alguma coisa para falar. Agora, nós sabendo de tudo isso que vai acontecer, quando nós olharmos para alguém que não conhece o Senhor, vamos ficar calados? Nós não podemos ficar calados. Então, o que me preocupa é o quê? É aqueles que têm a verdade
e não proclama a verdade. Anuncia a palavra de dia e de noite. Haverá um tempo, a Bíblia diz, que os jovens desmaiarão de fome e de sede, mas não de pão e de vinho, mas de ouvir uma palavra. Vão correr de um lado para o outro e não vão encontrar uma palavra. Por quê? Porque hoje eles não estão ouvindo. Agora, por que eles não estão ouvindo? Será porque eles não querem ouvir? Ou porque nós deixamos de falar? Nós estávamos conversando com alguém, acho que foi ontem, falando do apóstolo Paulo, né? Falei, rapaz, existe hoje muitos apóstolos Paulos. Existem. E nós precisamos proclamar a palavra de Deus. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas. Não deixe o diabo te calar. Não deixe a situação te calar. Não deixe os problemas te calar. Nós somos boca de Deus. Nós somos o 5º evangelho. Nós precisamos cumprir a palavra. Imagina se Jesus tivesse ficado calado. Imagina se os discípulos tivessem ficado calados. Imagina se eles não tivessem dado a sua vida. Onde nós estaríamos hoje? Nós só estamos aqui porque teve alguém que resolveu não calar. Resolveu proclamar a palavra a qualquer custo. A qualquer preço. E já quase terminando, eu vou ler aqui Malaquias 3,18, até mencionei ele agora há pouco. Diz assim, ó: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Hoje em dia, amado, nós olhamos, você vai dizer, eu não vejo diferença às vezes. Serve a Deus, o que não serve ao Senhor? Por quê? Porque às vezes, aquele que serve ao Senhor, às vezes está passando 1 milhão de dificuldades. E aqueles que não servem a Deus, estão em 1000 maravilhas. E aí você olha e diz, então não vale a pena servir a Deus. Porque olhando para um e para o outro, eu não vejo a diferença dessa vida que servia a Deus, aquela que não serve, eu não vejo. Por mais que não vemos agora. Mas vamos ver um dia. Vamos ver um dia. Mas é tipo assim, por que não vê às vezes? Porque o prosperar, trabalhar, enriquecer, isso vem da inteligência do homem. Isso vem do trabalhar, do economizar, de não gastar à toa, não gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Trabalhar, ter uma ideia, colocar em prática. E Deus abençoar, isso vem a riqueza. Mas a verdadeira riqueza é ter o nosso coração puro diante de Deus. O nosso coração puro diante de Deus é ser livre de todas as artimanhas de Satanás. Diz aquele africano que ficou preso 27 anos, Bandeta, como que é? Nelson Mandela. Eu conheço a história, só conheço os nomes. Em vez de falar Pedro, João, Maria, fica fácil, né? O cara põe uns nomes difíceis. Ele fica 27 anos preso. Inocente. E segundo na biografia dele, quando ele sai da cadeia, ele disse, eu deixo aqui todas as minhas prisões. Tanto minha prisão física, como minha prisão da alma também. Porque ele tinha motivo para sair daquele lugar e estar com raiva de A e de B e de C. Mas ele disse, não, hoje eu estou livre de tudo.
Porque quando nós temos raiva de alguém, você está alegre, né? Uau, alegria, aleluia. Quando você vê a pessoa, você fala, oh, meu Deus. Alguns falam assim, ó, acabou meu dia. É uma prisão. Então Deus nos chamou para sermos livres. O diabo veio para quê? Para fazer isso. Para trazer confusão entre as pessoas. Para trazer confusão entre a igreja. Aí como diz o Salmo 133, acho que é isso, né? 133. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Não existe outra coisa melhor na terra do que você ter paz no seu coração. Ficou bom mesmo, acho que vou deixar esse trem aqui. É o que Jesus veio fazer. Veio nos libertar. Porque quando Jesus veio libertar, os discípulos não entenderam. Acharam que ia libertar da carne. Senhor, não, vem libertar o vosso coração. Vem libertar das artimanhas do diabo que tem trabalhado muito. E as pessoas têm percebido pouco. Então seja livre. Como o diácono disse aqui no início, arrependa. Cheguei, estava chorando, me abraçou. Perdoa, pastor. Eu tenho que pagar um churrasco agora. Tô brincando. E perdoa, nem sei de que, né? Vai. Perdoa, perdoado. Vai, não peques mais, né? Amado, não tem outra coisa melhor que você andar alegre. De você colocar a sua cabeça no travesseiro. E como diz alguns, parece que tem um botão aqui, né? Você toca, tuf, desliga. Tem alguns que deitam, passam a noite todinha acordados. Eu sei que alguns é problema, tem algumas situações, doenças, não sei o quê. Mas outros são só ruindade mesmo. É tão ruim que nem um sono quer chegar lá. Mas é. Pensando naquilo, pensa naquilo, pensa e pensa e pensa. E vai maquinando. E não tenha paz. Tenha paz. Lembrando que com essas coisas nós não vamos conseguir entrar na arca. E quando o dilúvio aparecer, nós vamos ver o quanto vai haver o arrependimento. Dizer, por quê? Por quê? Então tenha vida, mas tem uma vida com abundância. Que Deus investiu o seu Filho em nós. Para quê? Para que tenhamos paz. Vá em paz e não peques mais. A paz que eu vos dou, o mundo não conhece, diz Jesus. Tenha alegria, seja rico. Rico de paz. Vamos cantar um louvor? E eu sacrifico.
enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo, eu sacrifício sou. Provês o Espírito, e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, enche, Senhor. Enche agora em nome de Jesus. Enche, Senhor. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Glória a Deus. Sabe uma coisa? Peço ao Senhor para te encher, porque um copo cheio, se você quiser colocar algo dentro, não vai caber. Pode até bater na porta, não vai derramar, porque está cheio. Então qual é o problema? O nosso problema é que nós estamos vazios de Deus. Quando nós estamos vazios de Deus, qualquer coisa vai acabar nos enchendo. E isso vai nos fazer muito mal. Então nós vamos orar agora. Você vai colocar a mão no seu coração, pedir a Deus que te encha. Que te encha até transbordar. E você vai, como abriu esse culto falando de perdão, e você vai pedir perdão ao Senhor mais uma vez. Por quê? Porque a Bíblia diz, nós estamos falando do dia de Noé, da volta de Jesus, que aquelas pessoas que não têm capacidade de perdoar, não será perdoado. A própria oração do Pai Nosso, ela diz: perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo os meus devedores. Então quantas pessoas fazem essa oração e está mentindo para si mesmo? Está falando por falar e não deixa, porque nós precisamos examinar cada palavra que falamos. E quando a palavra dizer assim, ó, perdoa como eu perdoo, nós precisamos deixar a nossa mente dar uma passeada para
ver se tem alguém que precisamos perdoar, para liberar perdão. Porque no final ele fala: se vós não perdoardes, também não será perdoado. E se não houver perdão, nós não podemos entrar nessa arca. Vamos morrer afogado, sendo que tivemos condições de estar com o Senhor para toda a vida. Nós vamos orar agora. Pede perdão, Senhor. Esse culto foi aberto falando de perdão. E como se trata da arca, se trata da volta de Jesus, nós precisamos disso. Sem isso, nós não veremos a glória de Deus. Põe a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por ter enviado o teu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira pecado do mundo. Obrigado, Senhor, porque nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos condenados ao fogo eterno, às prisões eternas, aonde o bicho não morre, aonde o fogo não se apaga, aonde o cheiro que há lá é cheiro de enxofre. Ou seja, tudo que é de ruim, ainda que nós pensamos lá, vai ganhar de tudo isso. Mas obrigado porque o Senhor nos abriu uma porta para que nós pudéssemos mudar de vida. O Senhor nos tirou do lamaçal, como diz no Salmo 40. O Senhor firmou nossos pés na rocha. E nós sabemos que a rocha é Jesus Cristo. Nós somos falhos, Senhor. Nós pecamos todos os dias. Quem é que não peca? A tua palavra mesmo diz: se alguém disser que não peca, já acabou de pecar, já mentiu. Mas todos os dias a tua misericórdia tem nos encontrado. Obrigado por mais uma chance. Obrigado por mais uma oportunidade. Senhor, Paizinho, venha visitar cada coração nessa noite. Venha curar cada ferida. Venha curar, Senhor, venha trazer cura nessa noite. Venha passar agora o bálsamo de Gileade, meu Senhor. Venha curar essa ferida, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama uma graça de liberação, de perdão, para que cada um de nós, Senhor, possamos perdoar cada um daqueles que nos feriu. Porque por muitas das vezes, meu Pai, nos feriu até mesmo sem querer ou sem perceber. Mas nós te pedimos nesse momento que o Senhor nos ajude, pois nós precisamos liberar, Senhor. Venha limpar o nosso coração, porque nós sabemos, meu Pai, que essa ferida, meu Deus, vira câncer, vira doença, isso mata, meu Senhor. Mas o Senhor diz na sua palavra que o Senhor levou na cruz do Calvário todas as nossas aflições, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Pai, eu te peço agora que o Senhor venha renovar cada mente. Renova nesse momento cada mente, Senhor. Traga um renovo do céu agora. Venha renovar agora, traga algo novo agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pois nós sabemos, Senhor, que aquilo que nós pecamos contra o Senhor diz que o Senhor lança para o mar do esquecimento, e o Senhor não lembrarás mais. Eu quero te pedir, Senhor, essa mesma graça sobre as nossas vidas, que nós possamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou. O Senhor nos amou de tal maneira que enviou o teu Filho para morrer em nosso lugar, meu Pai, e nós não resistimos ainda até a morte, não resistimos ainda até o sangue, como diz a tua palavra. Senhor, abençoa, derrama uma graça neste momento, uma graça de cura da alma. Vai curando cada alma nesse momento. Traga cura, Senhor. Traga cura interior nesse momento, em nome de Jesus. Vai quebrantando cada coração. Vai preparando agora cada coração para te receber, para te servir melhor.
para ouvir a tua palavra, para guardar. Venha abrir os olhos do coração, Senhor, para que eles possam olhar para o Senhor e ver o Senhor, e ver a glória do Senhor, e ver, meu Paizinho querido, que o melhor lugar é na tua presença, na tua casa. Deus abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos. Cada um de nós somos carentes de ti. Nós precisamos do Senhor todos os dias, porque o mundo é mau, porque as situações não são fáceis, mas o Senhor é conosco. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Nós somos carentes, Pai. Nós precisamos do Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa os teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, meu Pai. Abra os nossos olhos para que possamos ver, Senhor, a tua salvação. Para que possamos ver, Senhor, o teu socorro. Para que possamos ver, Senhor, que aquele que está conosco é muito maior do que aquele que está no mundo. Nos ajude, Senhor. Abre os olhos do nosso coração. Abre os olhos do nosso coração, Senhor, para que eu veja. Abre os olhos dos nossos corações, Senhor, para que possamos ver. Venha abrir nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Paizinho. Nós te pedimos, meu Pai. Nos guarde, Pai, debaixo da sombra das tuas asas. Em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Pai. Obrigado, meu Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Me esconda no teu coração, me amarre em ti, pra eu não desistir.